Olá! Hoje a gente vai fundo num tema assim bem complexo e super sensível: a educação das crianças e adolescentes neurodivergentes aqui na rede municipal. A nossa conversa vai girar em torno de um trabalho acadêmico que achei bem provocador, chamado A Inclusão Perversa. O nome já diz muito, né? Ele questiona uma coisa básica. Será que esse modelo de inclusão que a gente tem hoje, cheio de boas intenções, está funcionando mesmo? Tipo, para os alunos que ele deveria ajudar? Então, nossa missão aqui é tentar entender essa distância, sabe? Entre a lei, que é super bonita na teoria, e o que rola de verdade nas escolas. Vamos explorar a crítica que o estudo faz, que não é leve, e discutir uma proposta diferente, uma alternativa para ter uma educação que funcione de verdade e seja digna para todos. Bom, vamos lá. Vamos sim. E é um ponto de partida crucial, né? Porque, assim, a Constituição de 88 garante educação para todo mundo, isso é um direito. E a política de inclusão, sem dúvida, é um avanço enorme para a sociedade. Mas, né, a teoria é uma coisa, a prática do dia a dia, lá na escola, para os professores, para as famílias, é outra história. E é justamente essa diferença, esse abismo entre a norma e a realidade, que o estudo chama de inclusão perversa. Inclusão perversa. A expressão é forte mesmo. Como é que algo que foi pensado para incluir pode acabar, segundo o estudo, gerando exclusão ou até sofrimento? Qual é a lógica disso? Então, o ponto central que o estudo levanta é o que ele chama de falácia da matrícula, sabe? O foco acaba sendo muito só em garantir que o aluno com deficiência esteja lá, fisicamente dentro da escola comum. Aí o sucesso vira só um número. Quantas matrículas a gente tem? Só que essa métrica, ela ignora totalmente a qualidade da experiência desse aluno lá dentro. Ah, entendi. Tipo, estar presente não quer dizer que está tudo bem, né? Exatamente, não garante que ele está aprendendo, que está participando de verdade ou que está se sentindo acolhido, sabe? A presença física vira quase que um fim em si mesma. E isso acaba escondendo a falta de um suporte de verdade. Pois é. Garante a forma, tá matriculado, tá incluído, mas o conteúdo, que é o direito a aprender num ambiente adequado para as necessidades dele, isso se perde. É um paradoxo meio cruel, né? A ação que incluiria acaba criando uma exclusão ali escondida dentro da própria escola. Boa intenção, mas resultado perverso. Nossa. E aqui a coisa fica bem interessante mesmo. O estudo ataca esse modelo por vários lados, né? Começando pela sociologia, a crítica parece ser bem dura. Sim, a visão sociológica questiona as bases dessa inclusão, do jeito que ela acontece hoje. Um dos pontos que bebem autores como Scliar é se a presença do aluno neurodivergente não acaba servindo mais para, digamos, educar os outros alunos e o sistema sobre diversidade. Tipo uma ferramenta para os normais aprenderem tolerância. Isso. Mais para isso do que para atender o que aquele aluno precisa, ele corre o risco de ser só tolerado, sabe? Não incluído de fato com seu potencial sendo desenvolvido. Que provocação. A ideia do aluno virar um objeto para a escola se sentir, sei lá, inclusiva, virtuosa. Exato. E não para por aí. Se a gente olha para o Foucault, por exemplo, a escola historicamente tem essa função de normalizar, né? De enquadrar. Nesse cenário, a inclusão pode virar um jeito mais sofisticado de controle. O mediador, que era para ser um apoio pedagógico, às vezes acaba sendo mais um vigia, sabe? Alguém para controlar crises, para garantir que a diferença não atrapalhe muito a aula normal. Nossa Senhora. E tem Bourdieu também, com a ideia da violência simbólica, que é impor um ambiente tanto sensorial quanto pedagógico que não é adequado para o aluno. Um ambiente onde ele, na verdade, está fadado a não aprender direito. E depois, de um jeito sutil, a culpa parece que é dele. A aprovação automática, por exemplo, sem aprendizado real, seria parte disso. Uma máscara para esconder a exclusão que está rolando ali dentro. Um quadro bem pesado do ponto de vista social. Mas e as leis? O Brasil tem leis super avançadas nisso, né? A Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo. O estudo critica a lei também. A crítica aqui é um pouco diferente. O estudo até reconhece que as nossas leis são boas, são fortes.
A Constituição, a LDB, a própria LBI, que fala do atendimento educacional especializado, o AEE. O problema não é tanto a lei existir. O problema é... É mais na aplicação, sabe? E no que falta para ela funcionar de verdade. Tem umas falhas aí no meio do caminho. Tipo, o que falta, segundo essa análise? Bom, primeiro, aquela falácia da matrícula que a gente já falou, né? Focar só na presença física, não na participação real, funcional. Depois, tem um problema que vem lá de cima, do processo de fazer a lei. Como uma pesquisadora, Daniele Messias Luiz, analisou, muitas leis importantes foram criadas sem garantir o dinheiro para elas. É o tal do mandato não financiado. Ah, tipo, cria o direito no papel, mas não diz de onde vem a grana. Exatamente. Aí fica lindo na lei, mas na hora de contratar professor de apoio, de adaptar material, de treinar a equipe, cadê o recurso? E junto com isso, faltou também fiscalizar se as coisas estavam sendo feitas mesmo. E aquela questão dos dados, que sempre falam que falta. Fundamental. O estudo bate muito nisso. A gente tem uma falta histórica de saber direito quantos são, onde estão os alunos com o TA, por exemplo. Sem ter um retrato claro da demanda, como é que você vai planejar? Fica difícil. É como tentar dirigir no escuro, né? Como contratar o número certo de profissionais, distribuir recurso. Teve uma lei recente que tentou obrigar a coleta desses dados no censo escolar, mas ainda é muito cedo para a gente ver o resultado disso na prática. Entendi. Então, leis boas, mas sem dinheiro garantido, sem fiscalização forte e sem dados para planejar direito. O estudo falou também de um efeito meio inesperado da LBI nas escolas particulares. Sim, mencionou isso, achei interessante. A LBI proibiu que a escola particular cobrasse taxa extra pelo apoio especializado, tipo mediador. A intenção era ótima, né? Evitar que só quem pudesse pagar tivesse o apoio. Só que, na prática, parece que isso levou a duas coisas. Ou as escolas acabaram repassando esse custo para todo mundo, na mensalidade geral. O que pesa para todas as famílias. Exato. Ou então, para cortar custos, algumas podem ter começado a contratar profissionais, digamos, menos qualificados, mais baratos, só para dizer que estão cumprindo a lei. O que, no fundo, não resolve o problema da qualidade do apoio, né? Volta para aquela inclusão só de fachada. Nossa, é complexo mesmo, como uma coisa puxa a outra. Saindo um pouco do jurídico, o que a pedagogia e a neurociência falam sobre esse modelo atual de acordo com o estudo? Aqui a crítica vai direto na experiência do aluno, sabe? O estudo usa muito as ideias da Temple Grandin. Ela mesma tem autismo e é uma super referência. Ela fala muito da hipersensibilidade sensorial. Para muitos alunos neurodivergentes, a sala de aula é um bombardeio. Muito barulho, muita luz, muita gente, muita interação. É um ambiente que, neurologicamente falando, é hostil. E aí o aluno não consegue se concentrar para aprender. Exato. A energia mental dele vai toda para tentar lidar com essa sobrecarga sensorial, para se proteger, para se regular. Não sobra quase nada para prestar atenção na aula, para aprender de fato. O ambiente que pra gente é normal, para ele pode ser incapacitante. Imagino que isso conecte direto com aquela ideia do Vygotsky, da Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP. Totalmente. Vygotsky diz que a gente aprende nessa zona, né? Com ajuda, com mediação. Mas se o aluno está lá, em modo de sobrevivência sensorial, ele nem chega perto dessa ZDP. Aí o mediador pode até estar do lado dele, mas se não tiver um plano muito específico que leve isso em conta, que ajude a criar as condições certas, ele não consegue fazer a mediação pedagógica de verdade. Fica só um acompanhante, sem conseguir ajudar a aprender. Isso. Por isso a urgência de um atendimento educacional especializado, o AE, que seja bem pensado, sabe? Que ajude a criar essas condições para que a ZDP possa acontecer. E o Paulo Freire? Como as ideias dele entram nessa discussão? Freire e entra com a dimensão ética pedagógica mais profunda. A pedagogia da autonomia dele lembra a gente que ensinar não é transferir conhecimento. Um mediador que só fica ali, como você disse, de acompanhante meio babá, sem um plano, sem uma intenção pedagógica clara, ele está praticando o que Freire chamaria de educação bancária, tratando o aluno como se fosse um recipiente vazio para depositar coisa. Bem feito, por outro lado, seria a ferramenta para construir o conhecimento com o aluno a partir do mundo dele, das necessidades dele, respeitando a autonomia dele, como Freire defendia, faz todo sentido. A crítica é mesmo por todos os lados. E aí o estudo avança para um diagnóstico, né, olhando para a responsabilidade de cada um.
Escola, famílias, poder público. Sim, o estudo vê essa falha como algo do sistema todo, que envolve esses três atores principais. A escola está lá na ponta, né? Na linha de frente. E está sobrecarregada. É pedir demais, é irrealista achar que uma professora, numa sala com 30, 40 alunos, vai conseguir fazer múltiplas adaptações super individualizadas para cada aluno neurodivergente, sem ter formação para isso, sem material adequado, sem apoio de verdade? Muitas vezes sim. A energia da escola acaba indo mais para tentar manter a ordem, apagar incêndio, do que para pensar na pedagogia de cada um. Volta aquela ideia do Foucault da escola mais como controle do que como espaço de aprendizagem para todos. E as famílias? Qual o olhar do estudo sobre elas? A posição das famílias é bem complexa, né? Por um lado, elas foram muito empoderadas pela lei para exigir a matrícula. E isso é uma conquista gigante, resultado de muita luta. Mas o estudo levanta uma hipótese de que talvez elas tenham caído numa espécie de armadilha cultural, onde um certo discurso mais militante, às vezes, coloca qualquer alternativa à sala comum, mesmo que seja uma sala de recursos super bem equipada ou um modelo de integração que funcione, como se fosse preconceito, segregação. Ah, entendi. E isso pode acabar fechando portas para algo que talvez fosse melhor para a criança naquele momento. Pode. Pode gerar uma desconfiança em relação a opções que talvez oferecessem melhores condições de aprendizado e bem-estar para aquele aluno específico. E tem outro ponto importante que às vezes fica esquecido: Qual? a realidade socioeconômica. Para muitas famílias, principalmente as de baixa renda, a escola não é só um lugar de aprender. É um lugar seguro para a criança ficar enquanto os pais trabalham. Tem uma função assistencial enorme. E isso pesa na decisão, né? Com certeza. E a administração pública? O município, que é quem geralmente toca as escolas. Bom, aí o estudo fala numa falência estrutural do dever, seguindo uma linha de análise como a da Celina Souza. Os municípios têm a obrigação legal, mas muitas vezes falta capacidade, falta dinheiro, falta gente qualificada, falta estrutura. E isso volta lá naquelas falhas da legislação que a gente falou. A falta de financiamento, que deveria vir de outras esferas, a falta de dados para planejar direito. Fica difícil contratar e manter profissionais muito especializados, tipo psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, com orçamento apertado e a lógica de concurso público. E aí entra de novo a figura do mediador, né? Acaba se contratando quem dá, não quem seria o ideal. Muitas vezes é o que acontece. Para cumprir a lei, para ter alguém ali do lado do aluno, contrata-se um profissional de apoio, um mediador, mas frequentemente sem a formação específica que seria necessária e com salário baixo. Na prática, ele acaba virando mais um cuidador. Garante que o aluno está lá, ajuda a gerenciar uma crise, mas não tem condições de fazer aquela mediação pedagógica que Vygotsky e Freire falavam. O Estado cumpre a lei no papel, mas não entrega o serviço com a qualidade que deveria. E a política local ainda pode atrapalhar. Pode. Às vezes, na hora de decidir onde colocar o dinheiro, a pauta da inclusão, que exige investimento mais complexo, acaba ficando para depois por causa de cálculo eleitoral, de outras prioridades. É um cenário bem difícil mesmo. Realmente desafiador. Bom, se o diagnóstico é esse, de uma falha geral do sistema, qual é a saída que o estudo propõe? Jogar fora a ideia de inclusão? Não, de jeito nenhum. A proposta não é voltar atrás, não é desistir da inclusão. É, na verdade, tentar sair dessa inclusão perversa para chegar numa integração que seja estratégica e que funcione de verdade para o aluno. A ideia central é ser mais pragmático, sabe? Focar no que realmente ajuda o aluno a aprender e a se sentir bem. E, para isso, o estudo reconhece que talvez a gente precise de ambientes diferentes para atividades diferentes. Nem tudo precisa acontecer na sala comum o tempo todo. Como assim? Integração estratégica. Seria separar os alunos de novo. Não é bem separar no sentido antigo, de segregação. Seria pensar numa arquitetura mais flexível. Por exemplo, a parte da instrução formal, que exige mais foco, menos distração, talvez ela funcione melhor num ambiente mais adaptado. Tipo o quê? Tipo uma sala de recursos muito bem montada ou classes menores, com controle de luz, de barulho, como a neurociência, lembrando da Temple Grandin, sugere que é melhor para quem tem hipersensibilidade. Agora, a parte da socialização, que é super importante também, essa aconteceria de forma planejada e intencional nos espaços comuns, no recreio, nas aulas de arte, de educação física, onde o objetivo principal é a interação. Entendi.
Uma combinação de espaços dependendo da necessidade da atividade e do aluno. Isso, uma abordagem mais personalizada e funcional. E o atendimento educacional especializado, o AE. Onde ele entra nisso? O AE seria a peça central, o coração, o cérebro dessa estratégia toda. Mas não o AE só para cumprir tabela, para preencher papel. Teria que ser um AE de verdade, robusto, individualizado para cada aluno, funcional, que pega o diagnóstico da criança e transforma num plano pedagógico prático que diz o que fazer, como fazer. E esse plano orientaria todo mundo. Sim, orientaria o professor da sala comum, o profissional da sala de recursos, ajudaria a criar as condições para aquele aluno conseguir operar na sua zona de desenvolvimento proximal, como dizia Vygotsky, seria o mapa da mina para cada aluno. Ok, a ideia parece boa, mas a gente volta para o problema de sempre. Como fazer isso na prática? Como garantir que esse AE de qualidade chegue para todo mundo que precisa? A prefeitura sozinha não consegue fazer isso hoje. E aqui vem a parte que eu achei mais engenhosa da proposta, o que o estudo chama de engenharia da solução. O interessante é que, segundo a análise, a gente nem precisaria de lei nova para isso. A ideia é usar ferramentas que já existem no nosso direito administrativo, mas de um jeito mais inteligente, mais estratégico. A chave seria a colaboração entre o poder público e outras entidades que têm o conhecimento técnico que falta hoje no município. Que tipo de ferramentas seriam essas? Parece complicado mexer com o direito administrativo. Na verdade, a lógica é até simples. O principal instrumento seria o contrato de prestação de serviço técnico especializado. Isso está previsto na Lei de Licitações, na 14.133. A prefeitura precisa construir uma ponte super complexa, não tem engenheiro para isso no quadro. O que ela faz? Contrata uma empresa de engenharia para fazer o projeto, certo? Certo. Aqui seria a mesma lógica. O município abriria uma licitação para contratar clínicas especializadas, institutos, centros que entendem de neurodesenvolvimento, de AEE, e o produto que seria comprado é a elaboração desses planos de AEE individualizados para os alunos da rede. Ah, então a prefeitura pagaria para quem sabe fazer para elaborar esses planos e a execução, quem faria? A execução continuaria com a rede pública, os professores, os mediadores. Só que agora eles teriam um plano de voo, um roteiro técnico de qualidade para seguir, feito por especialistas. Não seria privatizar a educação? Não, a ideia não é essa. É usar um arranjo mais inteligente para qualificar o serviço público. É trazer uma expertise que o Estado, hoje, sozinho, não consegue ter em escala. É buscar eficiência, como a Constituição pede. E teria outra forma de fazer essa parceria sem ser um contrato de compra e venda? Sim, o estudo também aponta para a possibilidade de usar convênios ou parcerias com organizações da sociedade civil, OSCs, tipo ONGs especializadas, e também com universidades. Aí a gente usa outra lei, a do Marco Regulatório das OSCs, a 13.019. Nesse caso, não é uma relação comercial, é colaboração mesmo, um ajuda o outro. Imagina uma parceria com os cursos de pedagogia, psicologia, fono. Ah, os estudantes poderiam ajudar. Exato. Alunos estagiários, com supervisão dos professores da universidade, poderiam ajudar a avaliar os alunos da rede e a montar os planos de AEE. Seria uma forma de ter esse serviço com um custo mais baixo para a prefeitura e ainda ajudaria na formação dos futuros profissionais, ligando a universidade com a comunidade. Bem interessante. E o Ministério Público, como ele entra nessa história toda? O MP teria um papel super importante para fazer essa engrenagem girar. Em vez de ficar só correndo atrás de caso individual, apagando incêndio, ele poderia usar as ferramentas que tem, inquérito civil, recomendação, até ação civil pública, para cobrar do município uma solução para o sistema todo. Exigir que a prefeitura se estruture para garantir esses planos de AEE de qualidade para todo mundo que precisa. O MP pode ser um grande indutor para que essas políticas públicas mais estruturantes aconteçam de verdade. Ok. A engenharia jurídica parece fazer sentido no papel. Mas como garantir que isso funcione mesmo na prática? Como evitar que vire só mais um contrato para ganhar dinheiro, a tal mercantilização, ou que os planos fiquem lindos, mas guardados na gaveta? Ótima pergunta. Esse é o pulo do gato, né? A proposta só funciona se tiver mecanismos bem fortes de governança e controle. Para evitar que vire só negócio, o contrato ou o convênio tem que ser muito bem feito, muito bem amarrado. O termo de referência da licitação, por exemplo, tem que ser super rigoroso. Definir critérios de qualidade claros e objetivos para os planos de A e E. Tem que ser baseado em protocolo.
ter meta mensurável, dizer quais estratégias usar. Nada de relatório genérico que não serve para nada. E quem ia fiscalizar se esses planos têm qualidade mesmo? Aí seria fundamental ter uma comissão de fiscalização forte, com gente de várias áreas. Técnicos da própria Secretaria de Educação, claro, mas talvez trazer gente de fora também, especialistas de universidades parceiras, por exemplo. Essa comissão ia auditar os planos entregues, ver se estão cumprindo o contrato, e se não tiver bom, tem que ter consequência, tem que poder aplicar a penalidade. É usar a gestão do contrato para garantir o foco no resultado, no interesse do aluno. Entendi. E a outra ponta? Como garantir que a escola, os professores, os mediadores vão conseguir usar esses planos bem? Exato. Não adianta nada ter um plano maravilhoso se quem está lá na ponta não sabe como usar, ou não tem condição de usar. Por isso a proposta tem que vir junto com um programa de capacitação muito bom e contínuo para os professores e principalmente para os mediadores ou profissionais de apoio. Isso pode até ser uma obrigação no contrato de quem for fornecer os planos, sabe? A empresa que faz o plano também ajuda a capacitar quem vai aplicar. E a ideia é mudar o papel desse mediador? Totalmente. Ressignificar esse papel. Sair do cuidador ou vigia para ser um agente terapêutico pedagógico. Alguém que entende o plano e sabe intervir de propósito para ajudar o aluno a avançar. Alguém que aplica na prática as ideias do Vygotsky, do Freire. Faz sentido. E por último, mas talvez o mais complicado, como trazer as famílias para essa conversa? Como construir um consenso, superar aquela armadilha cultural que você falou, aquela desconfiança com qualquer coisa que não seja a sala comum para tudo? Esse é o grande desafio social e político, né? Não adianta ter a melhor solução técnica do mundo se ela não for aceita, se não tiver legitimidade. O primeiro passo é reconhecer a luta das famílias. Validar a história delas contra a segregação. O diálogo tem que ser muito honesto, muito empático, mas também precisa usar dados, exemplos concretos, mostrar que essa proposta de integração com o AE é forte, não é andar para trás. Pelo contrário, é tentar oferecer uma personalização, um bem-estar que o modelo atual muitas vezes não está conseguindo entregar. Testes de gestão com pais, especialistas, os parceiros contratados. Todo mundo junto. Outra coisa é fazer projetos piloto. Mostrar na prática que funciona. Olha, aqui nesse piloto, as crianças ficaram menos ansiosas, aprenderam mais. Esse é o melhor argumento, né? Ver funcionando. E ouvir mais gente também. Crucial. Ampliar o diálogo. Não ouvir só os pais e professores da rede pública. Tem que trazer para a mesa os gestores das escolas particulares, que também vivem o impacto da lei, trazer os terapeutas, os especialistas do setor privado, que têm um conhecimento técnico enorme. Para construir solução que funcione de verdade, a gente precisa ouvir todo mundo que está envolvido no problema. E, no fundo, mudar um pouco a narrativa sobre o que é inclusão. Imagino, fundamentalmente isso, mudar a pergunta. Em vez de perguntar, você aceita que seu filho vá para uma classe especial? Talvez a pergunta devesse ser, qual combinação de ambientes, de suportes, de estratégias oferece as melhores chances para o desenvolvimento e para a felicidade dessa criança específica? O foco tem que sair só do lugar físico e ir para a qualidade do processo e para o bem-estar do aluno. Então, para a gente amarrar nossa conversa, a gente partiu de uma crítica bem forte a essa ideia de inclusão perversa. Isso. Entendeu o diagnóstico de que a falha é meio geral, envolve a escola, família, poder público. Exato. Um problema sistêmico. E chegamos numa proposta de buscar uma integração mais estratégica, focada num AE de qualidade feito por quem entende do assunto. Perfeito. E a chave para fazer esse AIE acontecer, segundo o estudo, é usar as ferramentas certas do direito administrativo para trazer essa expertise de fora, mas combinar isso com uma boa governança para garantir a qualidade, capacitação para quem vai executar na ponta e um diálogo social muito aberto, muito honesto, incluindo todo mundo. É importante lembrar que isso é um estudo, né? Uma proposta teórica. Os próximos passos seriam mesmo testar em projetos piloto, fazer pesquisa para acompanhar os resultados e, quem sabe, uma ação do Ministério Público para ajudar a empurrar essas mudanças mais estruturais. Sem dúvida, a gente precisa ir além do discurso. A mensagem final que fica, para mim, é que superar esses desafios da inclusão real exige mais do que só boa vontade. Exige, sim, engenharia institucional, exige pragmatismo, coragem para questionar os modelos que não estão funcionando tão bem,
e exige principalmente inteligência para buscar soluções colaborativas. Trazer a expertise de fora não é se livrar da responsabilidade pública. Pelo contrário, pode ser a forma mais inteligente e eficaz de cumprir essa responsabilidade. Para a gente fechar, fique uma reflexão que veio da conclusão do trabalho e que eu achei muito bonita. Afinal, a verdadeira inclusão não é apenas convidar para a festa, é garantir que a música seja boa para todos e tirar cada um para dançar. Uma imagem forte, né? Para a gente pensar sobre o que realmente significa construir uma educação que não só aceite, mas que celebre e potencialize a diversidade de cada um. Obrigada pela companhia nessa análise tão profunda hoje.